Muito boa tarde a todos. A Câmara Municipal, em parceria com a AEBA, este ano trouxe à Expotrofa uma componente de empreendedorismo. Faz sentido termos as empresas e também, a partir desta parceria, podermos criar momentos de partilha e hoje, com empresários que inspiram, com a Helena Maia, Sani Maia e o Filipe Portela da OTAS, vamos ter aqui um momento de partilha de conhecimento que poderá empoderar os empresários e inspirar para que continuem a investir no nosso concelho e que façam também deste concelho um concelho empreendedor. Agradeço a todos a vossa presença, agradeço aqui ao Presidente da AEBA, à Diretora da AEBA, também cumprimento o Sr. Presidente da Junta de Ribeirão, é sempre um gosto termos os nossos vizinhos connosco, dizer-vos a todos os que aqui estão e aos nossos empresários que nos inspiram, dizer-vos que é sempre um gosto estarmos ao lado da Associação Empresarial de Baixo Ave. A AEBA representa para nós desenvolvimento, foco, oportunidades e construção de caminhos que ainda há para desbravar para tornarmos o nosso concelho um concelho de investimento, de progresso e de sucesso económico. Obrigado por esta oportunidade, espero que aproveitem e que esta imagem da Expotrofa, enquanto um espaço de empreendedorismo, de empresas, retome o passado. Num passado assim foi-se perdendo e chegou o momento de repescar, retornarmos a termos uma Expotrofa virada também para as empresas. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Vamos então dar início a estas empresas de sucesso. Obrigado. Obrigado, Isabel. Obrigado por esta parceria tão profícua que queremos desenvolver em conjunto com a Câmara Municipal da Trofa, um parceiro tão importante para o desenvolvimento territorial. E sem mais demora, iria convidar então a juntar-se a mim para falarmos com empresários que inspiram, Helena Maia e o Filipe Portela, por favor. Obrigado, Filipe. Obrigado, Helena. Muito obrigado a ambos. Dizer que esta iniciativa, reforçando o que disse a Sra. Vereadora Isabel Cruz, é uma iniciativa que pretende promover a iniciativa empresarial no concelho. A AEBA, como agente facilitador e mobilizador de iniciativas empresariais, tem a Câmara Municipal da Trofa como um importantíssimo parceiro para o desenvolvimento da região e focados hoje e nesta iniciativa em conjunto com a Expotrofa, porque queremos puxar pelo empreendedorismo, sobretudo o empreendedorismo jovem, apoiar os nossos jovens a trazerem iniciativas, ideias e apoiá-los a tornar essas ideias em realidade para chegarem ao tecido económico e adicionar valor, trazer valor para a região e ajudarmos todos aqueles empreendedores enquanto tenham um ambiente favorável ao seu desenvolvimento e ao desenvolvimento naturalmente das pessoas, para que haja aqui condições para fazer o desenvolvimento de jovens, reter talento e, claro, que só um ambiente favorável criado pelas instituições que têm voz e têm poder para o fazer está em condições de criar essas condições para o futuro. Para dar algum incentivo extra aos nossos empreendedores e para falar sobre aquilo que são os principais desafios, aquilo que são as principais dores, mas também os sonhos que norteiam a iniciativa empresarial, eu tenho então, como disse, aqui a Helena Maia e o Filipe Portela para partilharem connosco o seu percurso e vou fazer apenas uma breve introdução a estes dois empreendedores. A Helena Maia, fundadora da Sani Maia, conhecida na região, empresa criada em 1993 na Trofa e que ao longo de mais de 3 décadas se afirmou como uma referência nas áreas de materiais de construção, banho e decoração, expandindo a sua presença para Porto e Lisboa e sob a sua liderança a empresa tem vindo a crescer de forma sustentada, distinguindo-se pela inovação, pela qualidade e pela proximidade aos clientes, sendo reconhecida como PME Líder e PME Excelência. Então dizia, para além do percurso empresarial, Helena Maia é também Presidente da APPSDM da Trofa, Vice-Presidente da Assembleia Geral da AEBA, membro do Rotary Club da Trofa e assume um forte compromisso com a responsabilidade social e com a comunidade.
O Filipe Portela, natural da Trofa, doutorado em Sistemas de Informação e Tecnologias pela Universidade do Minho e docente da mesma instituição, ao longo do seu percurso académico e de investigação, tem desenvolvido trabalho nas áreas da inteligência artificial, sistemas inteligentes de apoio à decisão e inovação tecnológica, sendo autor de diversas publicações científicas e colaborando regularmente em projetos de investigação nacionais e internacionais. Paralelamente, é fundador e CEO da IoTech, a empresa de base tecnológica que desenvolve soluções inovadoras, demonstrando como conhecimento e investigação podem transformar-se em projetos empresariais com impacto no mercado. É também vice-presidente da direção da EBA. E então, para abrir aqui a discussão, eu sei que ambos são filhos de empreendedores e gostaria de perguntar em que medida, temos aqui duas gerações diferentes, empreendedorismo no feminino, empreendedorismo a sair do seio do universitário, em que medida é que as vossas origens foram importantes na decisão de arrancar com um projeto próprio e fazê-lo acontecer e desenvolver-se? Gostaria de ouvir-vos um bocadinho sobre como é que isto nasceu, tendo em conta que também nesta iniciativa estamos também a procurar abordar a temática da sucessão, sobretudo quando estamos a falar de empresas familiares, e como é que se dá o processo de decisão para partir para novas iniciativas. Começava pela Helena. Boa tarde a todos. Agora perdi-me aqui um bocadinho. A minha cabeça às vezes divaga, sabes? É um problema. Eu já puxei a cassete atrás. Eu acho que é evidente que o facto de o meu pai, no caso, ser empresário, acaba por ter uma influência, porque eu cresci no meio, o meu pai foi sempre empresário desde que eu me conheço por gente e, portanto, cresci dentro lembro-me de ir, meu pai tinha fábrica de stores e de ir para lá fazer os furinhos dos stores e, portanto, acaba isto por nos contagiar e eu penso que isto, de facto, tem uma influência, teve uma influência no facto de eu vir a ser empresária. Embora muita gente pense que a Sani Maia era uma empresa do meu pai e que eu segui o negócio, o meu pai nunca teve nada a ver com este negócio. Portanto, isto não é um seguimento de uma empresa familiar. O meu pai tinha outros negócios ligados à construção, mas era uma fábrica de manufaturas de cimento e eu acabo no mundo dos materiais de construção por outra via. Mas respondendo à pergunta, eu acho que, claro, que o nosso contexto familiar nos influencia no aspecto de já termos alguma bagagem do que é uma empresa, do que é a realidade de um empresário. Muito bem. E no teu caso, Filipe? Boa tarde a todos, agradeço o convite. E assim, a minha visão é um bocadinho parecida, venho aqui foi do masculino para o feminino, no meu caso veio do feminino para o masculino. O empresário começou na minha avó, que era feirante, depois a minha mãe, ao longo de muitos anos, foi criando também um negócio dela, que ajudei-o a construir. E não era eu criança na altura, tinha 13, 14 anos quando a minha mãe começou a criar um negócio e foi aí que se calhar deu o clique para a parte que me estava agora a Helena aqui a dizer, nós temos alguma sensibilidade àquilo que é o negócio. Ou seja, lidar com clientes, ter paciência, perceber que nem tudo é fácil e se calhar aí desbloqueia-nos aquela parte que nós às vezes não temos, que é a parte mais de gerir o negócio. Depois o resto, se calhar o bichinho tecnológico, por causa da minha formação, a minha cabeça juntou as duas e disse, se calhar está na altura tu arriscares. Conta os meus pais, não queriam muito, minha mãe disse, eu sei o que é que isso é, por isso não te metas. E eu digo exatamente o mesmo, eu sei o que é criar um negócio, por isso as pessoas perguntam a mim também dizem, não se metam. Mas não desisto, porque acho que é uma questão de resiliência. Se nós tivermos o caminho de vermos alguém a crescer, a ter sucesso, nós depois queremos fazer igual, à nossa maneira. Ou seja, também no meu caso não foi uma questão familiar, o negócio da minha mãe nada tem a ver com o meu, não tem mesmo nada. A minha mãe tecnologia tem 0, eu tecnologia a 100%. Mas levou-me ali durante muitos anos. Eu estive com a minha mãe no negócio, até entrar na universidade, estive com ela mais ou menos 10, 12 anos. Ou seja, metade do negócio da minha mãe estive com ela, ajudá-la a crescer, ou seja, consegui acompanhar toda a parte financeira, era eu que dava o apoio. E quando saí para criar a empresa, não tenho nenhuma formação a nível de economia, apesar de ter uma base de economia, mas giro a empresa com aquilo que veio de conhecimento dos meus pais e depois daquilo que for uma ou outra unidade curricular que eu tive a nível académico. Por isso a resposta também é a mesma, sim. Vem muito do conhecimento que nós temos para o negócio, quando não temos a nível académico,
vem daquilo que é a nossa experiência de vivência dos negócios dos nossos pais. Muito bem. Helena, a Sanimaia já conta com mais de 30 anos de atividade. 33, mais precisamente. É uma empresa reconhecida no mercado, que já fez o seu caminho de expansão. Quais é que entende que foram os maiores desafios ao longo deste percurso, desde o início até que chegou a este ponto em que, de facto, é uma empresa consolidada e expandida territorialmente? Olha, o primeiro desafio, e que eu acho que acaba por ser, é o facto de tu estares fora de um grande centro urbano. Portanto, no meu caso, ainda mais que eu estou na Trofa, portanto, Lantemil está para a Trofa, como a Trofa está para o Porto, mais ou menos assim. Portanto, isto é logo um fator a ultrapassar, porque esta circunstância de nós estarmos, entre aspas, mais na província, ou neste caso aqui numa aldeia fora de um centro, fora de um grande centro, tu tens que ter alguma coisa mais a oferecer, porque obriga, o cliente tem que vir à tua procura, e para vir à tua procura, tu não podes ser só mais um, porque eu às vezes tenho um cliente que até é capaz de vir de Lisboa à Trofa e ele passa por sítios que vendem tudo aquilo que eu vendo, pode ser todos no mesmo sítio, durante muitos quilómetros. Portanto, obriga-nos a oferecer algo de diferente para fazer com que o cliente se desloque, porque nós somos um negócio de venda ao público, não estamos num sítio que o público passa, portanto não é o cliente que passa na Nacional que para e diz, eu vou ver aqui o que é isto, não é? 90% ou 95% dos clientes, ou até se calhar mais, deslocam-se para vir ter connosco. Portanto, essa é logo a primeira dificuldade, que por outro lado também é visto como uma oportunidade, porque se calhar, se eu tivesse aberto logo no Porto, se calhar não tinha obrigado, entre aspas, a pedalar tanto. E esta é uma circunstância que eu digo, tive uma vez até numa reunião da AEBA, disse isto, não, nós estamos aqui na Trofa, quando se discutia muito a acessibilidade, que nós só agora percebemos bem o que nos faz esta variante, mas tivemos anos sem variante. E a verdade é que os clientes chegavam, a primeira coisa que diziam era, isto vir à Trofa, não me fala, vir à Trofa, a pessoa vinha de Famalicão, era um desastre. Quando nós abrimos no Porto e dizíamos, então nós temos na outra loja, onde é que é a outra loja? É na Trofa. Em Trofa, era como se dissesse que estava em África, palavra de honra. Isto não estou a exagerar. Portanto, isto é logo o primeiro condicionalismo, é o facto de ter um negócio que depende do público fora de um grande centro. Então, nós nascemos aqui, mantemos-nos aqui na nossa sede, embora tenhamos uma loja no Porto, em Lisboa, mas na realidade depois funciona tudo, parte tudo da Trofa. Depois, o negócio dos materiais de construção é um negócio extremamente competitivo há grandes casas de materiais de construção, portanto, regra geral, o que impera eu costumo dizer que a Sanimaia está assim, no negócio como o destino dos tubarões e nós somos mais assim, aquele peixinho do aquário, engraçadinho, mas depois temos que lutar com os tubarões, não é? Mas os tubarões basta espirrar para nós, Isto fazendo esta analogia porque é muito difícil, lá está, mais uma vez nós temos que nos defender disto. Como é que nós nos defendemos disto? Tentando prestar um serviço de excelência, tentando apostar muito na relação com o cliente, tentando oferecer muito mais do que um preço, porque hoje vamos à internet e escrevemos a referência, 1, 2, 3, 4, 5 e a marca, e aparece-nos não sei quantas pessoas a vender a mesma coisa. Portanto, nós não podemos, nunca fomos, a nossa bandeira nunca foi, nós somos os mais baratos do mercado. Agora, acreditamos que acrescentamos um valor acrescentado, procuramos aconselhar com consciência, aconselhar com honestidade, fazer parte da solução do cliente. O nosso horário, diz na porta, é sempre que precisar. Sempre, é uma disponibilidade total. Hoje acabou de me acontecer isto. Ligou-me a minha filha que estava na loja do Porto e disse-me assim, mãe, tem aqui um cliente. Não, para eu resolver um problema, não havia ninguém, era preciso 3 homens para ir entregar uma peça de arte a um cliente. E ela ligou para o armazém e disseram que hoje não podia ninguém, que toda a gente tinha compromissos pessoais. Isso não tem problema nenhum. Eu fui lá e perguntei, então, tem aqui alguém que possa ir?
Ai, não, vocês todos têm direito a ter compromissos pessoais, mas se vocês não forem, eu vou arranjar quem vá. Isto porquê? Porque o cliente disse assim, ou me entregam hoje ou eu não quero. Eram 6 horas da tarde. Isto na minha cabeça, o servir o cliente, independentemente da venda ser 600 euros ou de 6.000, o serviço ao cliente, o cliente provavelmente hoje quer oferecer aquela peça a alguém em casa, isto para mim é para fazer, não há outra hipótese. Se for preciso ir lá eu e telefonar à Isabel, nós íamos, não era, Isabel? Era assim, e portanto, isto, para dizer que isto também é um fator menos positivo, mas que nos obriga a dizer o quê? Nós estamos disponíveis, nós estamos aqui para servir, e portanto é outro aspecto. E a pergunta era quais são as maiores dificuldades? Hoje as dificuldades vão sendo diferentes, hoje a parte dos recursos humanos é claramente um problema, a diferença nas gerações também é muito grande, aquilo que para nós, na minha geração, o trabalho era visto como um valor inquestionável, estar a trabalhar era um orgulho, hoje é mais, se calhar, esta geração é mais viver a vida, o trabalho é um meio mais para atingir um fim, não existe, a minha filha tem colegas que trabalham em multinacionais e para elas trabalhar mais que 5 anos numa empresa é sinal de fracasso. Portanto, há toda uma mudança geracional que hoje se reflete na questão dos recursos humanos. Ok, muito obrigado. O Filipe, a EOTEC começou há menos de 10 anos. E como é que um jovem que estava a iniciar e a desenvolver a sua carreira académica decide, a determinada altura, pegar numa ideia e criar a EOTEC e ir para o mercado? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, é assim. O principal motivo estava cansado de fazer investigação e ir para a gaveta. Ou seja, em termos de investigação, eu fiz o doutoramento, fiz o pós-doc e sempre que chegava ao final de um produto, o dinheiro acabava, o produto ia para a gaveta. E eu questionava porque é que os produtos não podiam ter sucesso. E na parte académica, como também estava a ter alguma dificuldade naquilo que era a entrada na carreira docente por vários motivos, então eu vi aqui a oportunidade já que eu tenho uma proximidade muito com aquilo que é a sociedade, como a minha componente mais de investigação, a minha parte mais de inovação, eu perante um problema via logo de forma que a tecnologia poderia surgir. Então, eu com a boa vontade disse, se calhar isto aqui até é fácil. Vamos criar a empresa. O primeiro ano correu bem, o problema foi o segundo. Qual foi o problema do segundo? Tive que começar a pagar mais salários, tive que começar a ter mais pessoas e a partir daí o dinheiro começou a desaparecer. E eu, pronto, acho que já não posso começar a oferecer serviço às pessoas, vou ter que começar a receber. E aí veio o grande problema que é, toda a gente gosta do nosso produto, na área tecnológica, quando nós vamos pedir o valor, ninguém quer pagar. Isto o que é que traz? Traz investimento, traz desenvolvimento, traz pagar salários e depois, no final, traz risco. Porque se quem está numa componente de inovação, numa componente de investigação, tem que mostrar para fazer, o cliente, durante o início, bate sempre palmadinhas nas costas. Quando nós dizemos, olha, agora vai ter que pagar 5 para poder usufruir. Eu agora já não quero. Então nós vamos dizer aos nossos colaboradores que, ora bem, o cliente agora não quer, também já não posso pagar porque o cliente não quer. Isto trouxe-nos desafios. E eu criando a empresa em 2018 e em 2020 surge o Covid, então os desafios não foram maiores. Ou seja, e aquilo que muitas vezes as pessoas perguntam é, onde é que está o maior desafio? O maior desafio para criar uma empresa com ideias inovadoras é não criar risco. O que é que não criar risco? É não nos endividar para criar um negócio. E o negócio dependeu de mim e dos meus pais. Ou seja, se eu não tivesse capacidade financeira, nem os meus pais tivessem capacidade financeira, eu hoje não tinha empresa. Tão simples quanto isso. Porquê? Porque pelo meio sofri tanto que o primeiro desafio foi nunca ir à banca para me conseguir a subsistência. E quando eu comecei à banca foi no contexto de eu tenho aquele dinheiro garantido. Preciso hoje, não me chega hoje, então vou levantar um dinheiro inferior. E com isto eu fui gerindo a empresa ao longo de 9 anos. E com isto consegui finalmente aquilo que era o grande objetivo, que era conseguir ter um produto. Criei 10 produtos, todos eles caíram. 3 deles caíram na altura do Covid, porque havia acordos com empresas para começar e depois não foram. Tive que reinventar-me, tive que criar aquilo que era o tradicional websites, plataformas, e-commerce, a ganhar o mínimo possível, mas pelo menos que dê para pagar ordenados. Tentei subsistir ao máximo. Claro que em paralelo tive sempre muitos projetos financiados com o Estado, como te referiste bem, a maior parte dos projetos nacionais, mas também tem alguns projetos europeus. E, mais ou menos, o ano passado, há um ano e meio, consegui criar 2 produtos, que hoje tenho clientes para os produtos,
E estou a começar a ter alguma sustentabilidade. Porque os serviços entram dinheiro, mas não dão sustentabilidade. Porque nós hoje podemos ter um serviço, na área tecnológica poderá-se desenvolver uma plataforma, uma app, desenvolver modelos de IA, que nós também fazemos isso, mas o cliente termina o projeto, os colaboradores continuam cá. E nós não temos garantia que o projeto parecido poderá surgir amanhã para as mesmas pessoas. Ou seja, qual é que foi a estratégia? Durante 2, 3 anos, enquanto andávamos nesta componente de termos projetos financiados do Estado e projetos de clientes de serviços, desenvolver o nosso próprio produto. E hoje, dia 30 de junho já terminou, neste momento não tenho nenhum projeto financiado. E eu até que tenho um caminho para avançar. Claro que quero ir buscar mais projetos financiados, mas há um ano atrás, ter uma empresa sem projetos financiados, eu não me via. E felizmente hoje vejo, porque este financiamento permitiu alavancar conhecimento para esta criação. E depois eu já fiz todos os dias. Ontem foi um dia, se eu for a contar, vocês não acreditam, que foi desde empresas a falir e ficarem com uma parte do dinheiro que supostamente era meu, projetos financiados do Estado a dizer que uma determinada despesa não ia ser elegível porque lembraram-se de dizer que não dava, quando pelo regulamento dava, uma empresa que me ia pagar a 100% disse que só pagava 60% porque o projeto não estava todo, eu tinha combinado com ele pagar, disse não, agora só pago 60% e os 40% vem depois. Isto tem sido dia a dia, mas estas 3 aconteceram todas no mesmo dia, 30 de junho no encerramento dos projetos, e uma pessoa, entre aspas, leva a pancada a todos os lados, estamos cá para aguentar e dentro daquilo que é possível, temos de ter resiliência. Acho que, se calhar, a experiência dos nossos pais, que nunca desistiram, que hoje em dia têm sucesso, uma pessoa se calhar não quer ficar mal à beira deles e queremos continuar a lutar e é um bocadinho de luta que temos todos os dias a levar para a frente. Muito obrigado. Vocês falaram aí em alguns pontos muito importantes, considero eu, a diferenciação na oferta ao mercado, a criação de valor para o mercado, também a gestão do risco, também a gestão de recursos humanos, o nível de serviço, quão importante é para nos podermos destacar e ter essa proximidade do cliente. Hoje em dia, com o choque tecnológico, a transformação tecnológica que estamos a viver, como é que uma empresa madura e com 30 anos, como a Sanimaia, consegue continuar a inovar e a evoluir? Qual é a motivação e onde é que encontra as principais oportunidades para continuar esse caminho? Olha, nós de facto vivemos, todos nós, um momento de muita transformação no mundo, muita transformação muito rápida. E no nosso caso, no retalho, eu pergunto muitas vezes como é que as coisas vão evoluir. Porque era aquilo que eu dizia, eu hoje pego nesta garrafa d'água, escrevo aí e aparece-me desta marca, e aparece-me logo sugestões para 20 coisas diferentes. Portanto, hoje, primeiro, isto é uma diferença muito grande para aquilo que era a nossa realidade há uns anos atrás. É um caminho que sem volta, portanto, esta é a nossa realidade. O online é a nossa realidade e, por exemplo, nós temos uma loja online, mas lá está, nós aqui é igual. Como é que nós competimos? Nós temos muito produto que vende numa Amazon, por exemplo. Como é que nós conseguimos competir com uma Amazon? É muito difícil, para não dizer impossível. Ou com outras Amazonas. Tudo o que é o produto. No caso, nós também temos 2 negócios muito distintos. Enquanto nos materiais de construção, o online não é uma ameaça muito mais ténue. Porquê? Eu vou escolher uma torneira, vou escolher uma sanita, dificilmente eu quero uma coisa muito básica, quero cumprir a função e compro. Ou então, quando estás a fazer uma casa, tu queres ver, queres tocar, queres perceber a diferença e, portanto, aí o online não é tanto uma ameaça. No caso dos objetos, no caso da decoração, nós temos muitas marcas, que são marcas globais, que vendem em muitas plataformas globais. Sei lá, uma Smeg, uma Alessi, tudo isto vende nas Amazonas da vida. Portanto, isto é uma grande diferença e perguntámos-nos muitas vezes para onde é que caminha, qual é a função. Com outra coisa que hoje acontece, que é as marcas de dimensão mundial aconteceu esta semana, isto a propósito de que isto tudo muda. Esta semana, este ano no princípio, em março, nós só estamos em julho, em março,
uma marca, que é uma marca muito conhecida de panelas de ferro, o Le Creuset, diz-nos assim: vocês, para continuar a ter a marca, têm que comprar isto. Vocês não podem escolher. É isto, é o mínimo que nós exigimos, têm que comprar isto para ter a marca bem representada. Isto foi em março. Ontem recebi uma carta registada a dizer que mudaram a estratégia de negócio e a partir de dezembro acabam com todos os clientes, ficam só com lojas próprias. Estamos a ver como é que uma marca mundial faz uma coisa destas. Isto é, estamos a falar, nós assinamos um contrato em março, nós estamos em julho. Obrigaram-nos a investir, para agora dizer, afinal não, mudámos de ideias e afinal agora nós só ficamos com lojas próprias. Isto é uma coisa que também está a acontecer. Embora o mercado de Portugal não é tão grande assim, e o que é que nós, pronto, já tem que ser uma marca, por exemplo, o Le Creuset abriu uma loja própria no Norte Shopping, tem uma loja na Outlet, provavelmente irá abrir mais uma loja no Porto e diz, não, nós deixamos de ter vendedores e ficamos nós com o exclusivo de negócio. Portanto, isto para dizer que hoje há muita instabilidade também nisto, assim como há muita instabilidade que são grandes marcas familiares, também de nome mundial, que estão a ser compradas por fundos. E o que é que acontece? A partir do momento que os fundos assumem a gestão, a estratégia comercial, aquilo que hoje está acordado, para a semana muda tudo. Por isso, isto nós temos que nos adaptar todos os dias. E quando eu digo todos os dias, eu não estou assim a perguntar, nós temos que nos adaptar todos os dias. Às vezes mais que uma vez no mesmo dia. E é por isso que eu digo, nós temos que ter muita brecagem, não é? Porque agora aquilo que é certo de manhã à tarde já pode não ser. E estar abertos para o mundo global, não é? E estar abertos para o mundo global. Até porque aquilo que eu digo, hoje é tudo tão... A informação hoje é tanta e tão facilitada que toda a gente tem acesso a tudo. Eu não sei se respondi exatamente a tudo o que me estavas a perguntar. Sim. E no teu caso, Filipe, como é que é? É assim, o meu caso é, nós temos uma empresa de ideia, uma empresa de inovação, é antecipar a inovação. Ou seja, e tirar partido. Por exemplo, e nestes dias comentei com um conjunto de pessoas que, ao contrário do que muita gente pensa, que a inteligência artificial vai tirar postos, sendo eu uma empresa também em desenvolvimento, eu disse que a nós deu-nos ainda muito mais capacidade. Porque nós dominávamos o conhecimento todo antes da IA surgir. Ou seja, nós já tínhamos programadores, nós já tínhamos analistas de dados, nós já tínhamos pessoas especialistas naquilo que era a criação de modelos de IA, então a IA vem-nos ajudar. Porque aquilo que eu faço, e agora virando na minha parte do docente, é, se uma determinada área não é dominada, não vale a pena usar IA. Eu digo isto aos meus alunos, enquanto não souberes programar, não uses IA. Ora, como nós já sabemos isso, a IA vem-nos trazer outro potencial. E nós conseguimos, ao longo do tempo, criar uma visão diferente para o mercado. Ou seja, enquanto muitas pessoas não estavam a usar os bots para começar a fazer algum trabalho, nós desenvolvemos um bot próprio que já dá apoio ao negócio. Quero saber qual é que foi as vendas melhores, o que é que eu vendi. E foi ontem, nós temos um cliente dos Estados Unidos que ele tem 50 lojas, eles faturam mais de 1 milhão por semana, e ela disse, eu não consigo gerir o negócio, o meu dia é olhar para ecrãs e não consigo fazer mais nada. E ontem ele enviou um e-mail só dizia isto, I love the bot. O que é que nós desenvolvemos? Desenvolvemos um bot que lê os dados todos do negócio e ela só tem que perguntar. E depois eu disse, não vai ficar por aí. E ela porquê? Vai-nos dizer a mim o que é que acha que o bot deve fazer e vamos ter uma sala só consigo, pode ser um WhatsApp, quando há uma coisa crítica a acontecer, vai dizer. Imagina que de repente o bot vai detectar que houve uma possibilidade de roubo numa das lojas. Porque nós vamos ter também algoritmos inteligentes para processar essas informações em tempo real. A gestora da loja vai receber uma mensagem. Ela não fez nada. E aquilo que eu digo muitas vezes, que é aquilo onde nós estamos a antecipar, é nós queremos que as coisas surjam, mas antes de surgir nós antecipamos. E o nosso grande desafio é a inovação. Porque a nossa área é mundial, ou seja, tanto fazemos nós como faz a Índia. Ou seja, e a questão do preço não vale a pena competir, porque nós somos mais caros. E não somos mais caros porque temos de ser mais caros. Não, nós temos mais caros porque valorizamos o trabalho. Há outras áreas e há outros países que não valorizam esta área, este trabalho. Por isso nós, em termos do valor, não somos competitivos. Nós somos competitivos pela diferença. Aquilo que a Helena estava a dizer há um bocado, que é, nós tratamos bem o nosso cliente e eu, enquanto empresa, aquilo que eu digo às minhas pessoas é, se vocês puderem fazer um esforço, às vezes ao fim de semana, para dar resposta ao cliente, façam-no. Ok? Eu estou cá para assegurar depois os valores. Mas façam-no. E foi assim que nós ganhamos os clientes. Porque se não fosse assim, há uma questão que foi falada que é muito um risco, que é os fundos. Os fundos compram as empresas torta e direito. Eu já tive a oportunidade de comprar a minha.
ou melhor dizendo, eu vender. Eu disse sempre que não. Porque há uma coisa que para mim é fundamental, que é identidade. Eu, quando criei a empresa, tinha um único exclusivamente um objetivo: ajudar a resolver problemas da sociedade com base tecnológica. Claro que ao longo do tempo tive que ir afinando, porque a parte tem que ir trabalhando, mas a identidade não mudei. E quando eu faço questionários aos meus colaboradores e pergunto, há 2 anos atrás, quanto tempo queriam ficar na empresa, iam 6 meses, e hoje me dizem 5 anos, isso para mim tem um valor brutal. No mesmo momento que eles me dizem a mim, enquanto estiver, nós estamos contigo, eu faço o máximo para levar para a frente. E se eu tenho que tirar dinheiro, eles têm que tirar primeiro do que eu. E é esta visão que me leva. E é neste sentido que os desafios vão por aí, que é a competitividade é enorme, nós temos que saber diferenciar o nosso. E depois há aquela questão que é, se há concorrência, significa que o nosso produto é bom. Eu não tenho que preocupar com os concorrentes, eu tenho que preocupar com aquilo que eu quero fazer. O outro é mais barato, o outro faz mais coisas, e eu sei que aquilo que eu faço, mais ninguém faz. E é neste contexto que nós estamos a entrar naquilo que é a inovação na indústria, com o IA, e temos tido um caminho, para já, de muito sucesso em termos daquilo que é o desenvolvimento. Muito bem, em 2 áreas muito diferentes, a inovação faz parte da vida, do dia-a-dia aqui destes 2 empreendedores. Vou agora focar um bocadinho na questão da sucessão nas empresas. E quando falamos de empresas familiares, este tema tem ainda mais relevância. Apesar de, em momentos diferentes das empresas, e o Filipe até falava ainda agora sobre querer projetar a empresa para o futuro, eu perguntava aos 2 como é que estão a olhar para isso, se é que já estão a olhar, que importância é que estão a dar e se há algum planeamento de continuidade da empresa, como é que se lida com as gerações futuras. Helena, no seu caso. Eu já levo muito avanço. Eu já levo muito avanço, inclusivamente tenho os meus 2 filhos já a trabalhar na empresa. Portanto, já é uma realidade. E estamos... Foi algo planeado ou surgiu naturalmente? Meio. A minha filha é mais velha e, portanto, já está na empresa há 12 anos. E o meu filho está há 3, sensivelmente. E agora entrar de um modo mais próximo daquilo que é propriamente a parte da gestão da empresa. Eu acho que, pois claro, naturalmente cada caso é um caso. Isto é um processo, às vezes, doloroso. É fácil. Primeiro, há uma diferença de geração, de maneira de pensar. Eu é mais, sobretudo, com o meu filho. A minha filha é mais calada, é mais, pronto, vai estando. E ele não, ele pica mais e é mais aguerrido, mas depois há todo um caminho que nem sempre é fácil, de pontos de vista muito diferentes. Aquilo que eu acho que já tive, olha, eu confesso que já tive momentos de que só me apetecia, eu quero mas é vender isto, que não estou para passar por... Não há uma vez por mês? Não, às vezes é mais que uma por dia. Mas, porquê? Por estas coisas todas, e depois acresce isto, porque se nos chatearmos na empresa, não vamos jantar à mesa a sorrir uns para os outros, não é? Porque isto depois é o outro lado de trabalhar com a família. Não estamos agora, mas o meu filho diz muitas vezes, trabalho é trabalho e família é família. Mas é inevitável que nós, quando estamos juntos, eu acho que 70% do tempo acabou, não se fala de trabalho. 30 segundos depois, olha, é verdade, e não sei o quê. É sim, portanto... Mostra compromisso com o projeto, não é? E coisas que, claro, que aos 20 e tal anos... achas tudo que vais mudar tudo e tu é que sabes e os meus amigos da faculdade é que dizem isto e aquilo e aquele outro e depois nós temos, eu agora resumo isto numa frase: quem vai pelas escadas conhece todos os degraus e todos os patamares, quem vai de elevador só conhece o último patamar. E portanto a visão de quem vai pelas escadas e de quem vai de elevador é necessariamente diferente. Essa é uma bela ideia a reter para as gerações que estão a entrar no negócio familiar, não é? Porque nós passámos por isto tudo. Passámos, que onde eu comecei éramos 3, passámos por muitas dificuldades, passámos pela grande crise da construção que levávamos com as letras todas na conta e não sabíamos do dinheiro.
tive que ir à banca, atravessar o nosso nome, que eu acho que é o nosso, eu digo sempre, é o nosso maior património, pôr a nossa cabeça, porque não cumpriram connosco, mas nós temos que cumprir. E, portanto, quem sentiu estas dores todas tem necessariamente uma visão diferente de quando quem chega, lá está, a imagem está perfeita, quem chega de elevador, chegou lá acima, ao quinto andar, aquilo tem uma vista bonita, está tudo bem. Agora, antes disso, subir pelas escadas é um bocado mais difícil. Tem outras exigências, não é? Outra exigência. Exatamente. Mas também tem um lado muito bom, que é teres filhos adultos e poder partilhar a visão do futuro, poder hoje falar, trocar pontos de vista, lá está, como adultos, e a perspectiva de um e do outro, e o que é que se faz, e também eu sinto também neles um crescimento. E aquilo que eu vejo, por exemplo, no meu filho, que é entrou todo cheio de... Pronto, achava que não, mãe, porque tu tens a mania, que queres comprar um lugar no céu, e coisas assim. E hoje dou por mim a perceber que ele também lentamente está a ter outra perspectiva, porque a perspectiva quando está só fora e é só é uma coisa, e depois quando estás no terreno, no dia a dia, e sentes as dores e calças os sapatos, já não é bem assim. E portanto, isto é um processo que não vou dizer que é necessariamente fácil, eu acho que é um caminho de aprendizagem, meu também, não é? Porque eu estou muito habituada a fazer, eu tenho 33 anos a fazer e a decidir tudo sozinha. Agora estabelecemos que eles os dois já estão, eu estou em cima, estão eles os dois a par. Ou seja, cada um tem o seu pelouro. E eu, aquilo que nós estipulamos há uns meses atrás, é que eu, quando quero alguma coisa, devo pedir a eles e não para baixo. Isto para mim é muito difícil. Não é que eu não concordo com a ideia, mas isto, quando eu dou por ela, já estou a fazer. Exatamente. Já estou a falar. Devia ter ido àquele para passar por aquilo. Isto para mim é uma adaptação. E eles costumam dizer que nós temos lá uma coisa que é a visão da Helena na praia. Eu costumo dizer, eu bem queria, mas isto tem que andar tem que andar ainda com outro ritmo. Portanto, é um processo para eles, é um processo para mim, mas que eu acredito que vai ser um processo bem sucedido. Sem dúvida, é um processo de mútua aprendizagem. É um processo de mútua aprendizagem. Lá está, isto pegando aqui nas tecnologias, no IA, isto, por exemplo, nós estamos a fazer um processo Kaizen, de melhoria de processos, estamos numa grande transformação, muito impulsionada, lá está, no caso, pelas ideias frescas dos filhos, e depois temos que adaptar isto à realidade, mas pronto, tem dias difíceis, mas também tem outros dias muito bons. Filipe, e como é que se começa a pensar nisto numa fase muito jovem, ou não se pensa-se todo? De vez em quando pensa-se, e aquilo que era o meu primeiro objetivo quando criei a empresa era eu não estar totalmente dependente da empresa caso corresse mal, os meus filhos também não estar dependentes. Quanto a isso, mantive a minha carreira académica, e agora tenho carreira académica também, mantendo as duas componentes, ou seja, algo que é um desafio, ou seja, eu mantenho na parte de ensino, já com contrato também, mas sem exclusividade por causa de manter a empresa. Mas voltando um bocadinho atrás, eu já passei um bocadinho por isto, da sucessão. Quando eu era mais novo, antes de entrar na universidade, falava-se que eu ficava com o negócio da minha mãe. Ou seja, só que a minha mãe dizia, eu não quero isto para ti. E eu dizia, eu não quero isto porque eu não vou ser capaz de fazer tão bem. Porque a minha mãe tem um perfil que é para aquilo. E aquilo que eu disse à minha mãe, e eu e o meu irmão, porque nem eu nem o meu irmão vamos dar seguimento ao negócio, é, quando não tiver capacidade, feche. Por causa de uma coisa que é o nome. Ou seja, se há uma pessoa que luta por um trabalho, luta por ter um negócio, e chega ao fim, alguém pega e destrói, está a destruir não é quem veio, é quem construiu. E aquilo que disse a minha mãe foi assim, quando não puder, feche mesmo a porta. Muda o nome, fica o nome para si, ele vale muito. Eu disse, mas aquilo que você construiu, dificilmente alguém vai fazer igual. Porque há muito desafio. A minha mãe trabalha todos os dias, e ninguém tem essa capacidade. Acho que hoje em dia, a geração, um bocado pegando essa questão, e eu noto muito, eu já dou aulas no ensino superior há 16 anos, pode parecer que não, mas já dou aulas há 16 anos, e a diferença de alunos é brutal. Ou seja, aqueles alunos que eu tinha há 8, 9, 10 anos, alunos aplicados e afins, eu durante 9 anos não os tive. Tive este ano ali um ápice de alunos que faziam trabalhos de casa,
faziam questões, iam às aulas. Eu até fiquei surpreendido, eu pensei que aquilo era um engano, vou ver agora para o ano. Mas esse aluno já não existe. Mas eu apanhei-os este ano. Alunos super aplicados, mas eles não há. Porque eles vivem hoje na era do facilitismo. O facto de nós carregarmos numa tecla e as coisas aparecerem, e atenção que eu não sou da geração, não quero dizer que tenho uma idade mais velha que a minha, mas a geração é completamente diferente. E eu não passei por isto que passou, mas passei alguma coisa. Mas eu quando vejo os alunos que vêm a seguir, se calhar vão dizer que os que vêm 20 anos depois não fizeram nadinha. E eles é que fizeram. Mas hoje em dia, carregar no botão, as coisas aparecem. Ou seja, quando vão fazer um trabalho com ajuda de IA, não validam as fontes, é a mesma coisa que eu estava a vender um produto e não saber como é que ele foi construído. E depois, de repente, ele foi colado com fita cola, e em vez de estar colado com cola, eu pego nele e lavo-se todo. Ou seja, tudo isto é uma realidade. Agora, relativamente à sucessão da empresa, ainda não pensei nela, porque a minha filha, a mais velha, tem 10 anos, não sei o que é que ela vai querer. Agora, eu defendo uma das coisas que é, se não houver alguém com uma visão, a minha visão pode estar errada, ok? Mas tem uma visão de ajuda. Se aquilo que nós queremos construir, a pessoa que vier a seguir, não viver, claro que nós temos que ceder, acho que a Helena também cedeu algumas coisas aos filhos, porque é preciso haver, quando nós temos alguém que partilha, pode ser filho ou pode ser outra pessoa, daquilo que é o negócio, nós temos que chegar a um entendimento. Se nós temos a levar à força a nossa vontade, não estamos a encontrar um parceiro, estamos a encontrar um servo. E nós não queremos servos, porque nós queremos que alguém também tenha os seus próprios ideais. Agora, já algumas vezes pensei, já pensei mais vezes se não era a altura de fechar, do que passar, porque por muito que nós, se calhar, construímos o elevador, alguém vai apanhar o elevador, mas se calhar o elevador alguém pode cortar o cabo. E se nós não demos a capacidade de ele conseguir construir o cabo, ou se calhar construir, se calhar agora as escadas porque o elevador não funciona, nós podemos estar a dar o lobo. Uma coisa é nós pegarmos num projeto pequeno e criá-lo de forma sustentável, outra coisa é alguém pegar já num projeto grande e não conseguir dar sustentabilidade. Ou seja, nós podemos estar a entregar um problema que se calhar no início não é um problema se a pessoa não tiver capacidade de gerir. Ou seja, nós também temos que saber olhar a quem vamos entregar. E se nós temos as coisas bem sustentáveis e vemos que o filho é capaz, ou quem vier a seguir for capaz, então nós temos que ajudar. Se nós estivermos às vezes em fim de vida e passar aos filhos, e se os filhos não tiverem experiência de negócio, se calhar é melhor pegar noutra questão, porque nós podemos estar a dar um grande problema. E muitas vezes nós se calhar podemos ter outros problemas escondidos por trás e os filhos não saber. Por isso eu acho que para já, enquanto tiver alguma capacidade, vou gerindo, mas claro, como eu só gostava, se tivéssemos sucesso, que seja o sucesso para os nossos filhos, para a nossa família, depois a nossa família dar seguimento. Agora, a pessoa nunca sabe. Se calhar o sucesso para eles é vender a empresa a alguém, eles ficam depois com o bom, ficam sem qualquer tipo de preocupação, dando eles trabalho, que se calhar queremos dizer, tu para buscar X daquilo que eu recebi, vais ter que fazer alguma coisa. E por isso desbloqueando o dinheiro, porque se o dinheiro cai de forma fácil, não estamos a criar pessoas, estamos a trazer dinheiro e acho que esse não é a nossa maior valia, é criar valor pessoal, valor humano, capital humano e depois o capital financeiro vai sendo por essa via que tem que se trabalhar. Mas, felizmente, acho eu, ainda tem alguns anos pela frente. Se for os mesmos anos da Helena, se calhar mais uns 20 aninhos, devo ter pela frente, olhando para o segundo filho que está há 3 anos, não para a primeira que já vai há 12, mas são desafios e vai depender muito daquilo que é o crescimento do dia-a-dia. E nós hoje temos o desafio do mundo. E o mundo pode ser bom como pode ser mau. E temos que saber gerir. Muito bem. Estamos a aproximar do fim, infelizmente. Temos aqui 2 empreendedores que de facto inspiram e que têm um excelente exemplo para partilhar. E tomando as palavras empresários que inspiram aqui desta nossa iniciativa, deixava uma última pergunta aos 2 para inspirar empreendedores a lançarem-se nas suas iniciativas empresariais. Que mensagem final é que gostariam de deixar aos empreendedores para que eles ganhem a motivação e a força e a coragem também, não é? Para empreender, para inovar, para trazer valor, para fazer um pouco de tudo aquilo que marcou também o vosso caminho. Helena. Olha, eu acho sempre, já disse como é que eu tinha começado e eu acredito que nós temos de ser bons naquilo que fazemos, muito bons. Seja eu dizia aos meus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem, engenheiros, doutores, ou podem ser Domingos dos Panados. Agora tem que ser os melhores a fazer panados. E aqui é igual. Nós temos que ser bons naquilo que fazemos. Temos que nos distinguir. E depois, outra coisa que eu também penso é, quando o lucro, o dinheiro é o primeiro objetivo, o princípio está errado. Eu tenho que fazer bem e depois o resto vai ser uma consequência do meu trabalho. Porque se eu só estou a começar um negócio a pensar, eu vou ser rico, eu vou ganhar dinheiro, está a fazer tudo, no meu entender,
está a fazer tudo errado. Eu tenho que fazer bem, eu tenho que fazer muito bem, porque o primeiro cliente vai trazer outro e o outro vai trazer outro e o resto vai ser uma consequência, não o primeiro objetivo. E depois preparar-se para uma vida de sacrifícios e de resiliência e de trabalho e acho Mas que compensa, não é? mas que também traz muitas coisas boas e, sobretudo, traz muita satisfação, muita realização pessoal e muita maneira de podermos marcar a vida das outras pessoas. Muito obrigado, Helena. É assim, Filipe, não há muito a inspirar. acrescentar, porque vê-se a diferença de alguém que é um negócio completamente diferente do meu, com muito mais experiência em termos daquilo que é o desenvolvimento do negócio, e a minha opinião é muito a mesma, que é, se alguém cria um negócio com base no dinheiro, está a cometer um erro muito grande. Porquê? Porque o dinheiro demora tempo a chegar, sacrifícios, desafios, problemas, ter que meter dinheiro muitas das vezes, ou seja, o dinheiro é uma consequência daquilo que é o nosso sucesso. E se, do outro lado, alguém que vê que tem um desafio ou tem uma ideia de negócio, que acha que é diferente, acredite nela, mas que não cometa desafios que ponham em causa o futuro de si. Isto, se calhar, é a segunda componente, que é não corram riscos para criar uma empresa, porque palmadinhas nas costas toda a gente dá, no futuro tudo corre mal. Eu tenho muitos exemplos de empresas que me vieram pedir a mim, cria-me aí uma plataforma, não sei o que mais, que é porreiro, não sei o que mais. O que é que aconteceu? Faliram, ficaram com dívidas no banco de 30 mil euros, um jovem com 22 anos, toda a gente vendeu-lhe sonhos, andou nas televisões a pensar que toda a gente ia ter. O negócio dele ele não via capacidade, porque não fez levantamento, não analisou o negócio, não tinha nenhuma base por trás sustentável do que era o negócio. Foi, eu agora vou ter aqui uma plataforma inovadora e isto agora vai ser só dinheiro. O que é que precisas? Precisa de 20 mil euros. Eu agora vou ao banco, o banco dá 20 mil euros. Pois está. E se a empresa não tiver sucesso? Ou seja, esta questão do negócio é tudo muito fácil no início. Mas depois, quando nos começarem a fechar a porta, nós não temos por onde ir. Por isso, a questão de fazer em paralelo, até ter um outro trabalho, como foi o meu caso, eu nunca larguei a parte de ensino. Foi a parte de ensino que me deu alguma sustentabilidade para poder ter a empresa. Eu já tive um ano, até houve uma questão engraçada, que eu tive uma auditoria interna e a pessoa que foi lá disse-me, a primeira coisa que eu fui ver foi o seu IRS. E eu, porquê? Porque eu via dinheiro entrar na empresa, a empresa deu prejuízo, porque foi o ano logo após a Covid, eu não sabia de onde é que o dinheiro vinha, se calhar estava a vir por baixo. Eu depois vi o seu IRS e passei logo à frente. Porquê? Porque eu tinha dinheiro próprio e havia motivo para o dinheiro poder entrar. Ou seja, nós estamos a ser fiscalizados todo dia. Ou seja, quando nós temos uma empresa, é impossível uma pessoa não fazer as coisas bem feitas. Se nós fazemos as coisas bem feitas, temos caminho, andamos cabeça levantada. Mas para ter lucro, fazendo as coisas bem feitas, é um desafio muito, muito, muito grande. Eu já vou em 8 anos e o lucro ainda não tive. Primeiro, para ter lucro, ainda tenho que recuperar o dinheiro que coloquei. Estou a ver agora o horizonte, mas é um desafio. Mas a primeira questão é, nunca desistam, mas ao mesmo tempo nunca coloquem em risco o vosso futuro. Okay? Trabalhem de forma parcial, ajudem e encontrem as pessoas certas para o vosso negócio. E pessoas certas é alguém que já domina a área que vocês não dominam para vos ajudar a crescer. E pegando um bocadinho aqui na ideia do Zé António, fazendo um bocadinho de publicidade à casa, venham ter connosco, venham ter ao Lince. O Lince tem uma forte componente de empreendedorismo, temos pessoas muito disponíveis para ajudar, estamos lá nós, temos aqui mais pessoas que também nos ajudam a criar negócio. Se quiserem uma primeira opinião de se devem ou não avançar, visitem-nos a nós, passem pela AEVA, visitem o Lince, se quiserem criar um negócio, podem estar connosco em incubação e a partir daí, havendo pernas para andar, a própria AEVA e o Lince vos dão pernas, vocês constroem as asas, começam a voar, saem e depois um dia pode ser que queiram vir lá até adquirir alguns espaços da AEVA, já com muito dinheiro, para nós ajudarmos a crescer. Por isso estamos sempre disponíveis para ajudar naquilo que é empreendedorismo e deixo esta mensagem final. Muito obrigado aos dois. Obrigado por terem assistido a este momento inspirador. Esperamos a inspirar muitos jovens e a desenvolver mais empreendedores na região para trazer melhor desenvolvimento para o concelho. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.